Esse vídeo é para ajudar você que não está conseguindo florir as suas orquídeas. Ou uma ou outra espécie floresce, ou você consegue florações muito tímidas. Uma orquídea que era para florescer 2 a 3 vezes no ano, está florescendo a cada 2, 3 anos, rega direitinho, tem as plantas bonitas, mas mesmo assim a danadinha não floresce. Se você fizer direitinho tudo isso que eu vou falar aqui nesse vídeo, vai ser muito difícil você não conseguir florir as suas orquídeas. Mas para isso você precisa ver esse vídeo até o final, porque toda a informação aqui é importante e você não pode pular. É importante que você preste bastante atenção, inclusive até anote num caderno se precisar. Olha, é muito difícil você não conseguir flores na sua orquídea, exceto se ela está com algum problema, está doente, é uma espécie que tem algum problema genético, algum problema mais incomum. Primeiramente, eu quero falar dos cuidados. Os cuidados que temos que ter com a planta nos meses que antecedem a floração. Uma orquídea bem cuidada, ela tem potencial para florir melhor. Quanto melhor você cuidar da sua orquídea, quanto mais ela receber daquilo que ela precisa, mais ela vai se desenvolver, seu vegetal vai crescer, mais brotações vão surgir e, consequentemente, mais flores. A primeira coisa que você tem que fazer é manter a sua orquídea saudável, com um bom vegetal, com boas raízes, com raízes saudáveis, sem praga, com regas bem feitas. É muito importante a rega porque ela ajuda no desenvolvimento da orquídea. Isso eu estou falando de uma preparação básica para o florescimento. Tudo isso faz parte, mas não são as dicas mais importantes. Só que você precisa seguir isso também. Precisa preparar a planta. Mas eu presumo que você já esteja fazendo isso direito. Mas mesmo assim, é um reforço, é importante ser dito. A outra coisa muito importante, depois da rega e de uma boa umidade no ar, que faz a orquídea crescer, se desenvolver, brotar melhor, é claro, a adubação. Só que a adubação aqui, tem um segredo aqui, tá? Se você não fizer direito, é melhor que nem faça. A adubação é fundamental, sim, ela é indispensável para uma boa floração. Só que assim, tem que ser feito com equilíbrio. Não pode ser uma adubação exagerada, porque muitas pessoas pensam o seguinte, que a orquídea delas não estão florindo, é porque é falta de adubo, falta de vitamina, então acaba ali colocando muita coisa na planta e aí a coitadinha fica tão sobrecarregada, tão assustada com tudo que recebe, não consegue assimilar isso tudo direito e acaba não conseguindo florir justamente por excesso de produtos. Em doses mais homeopáticas, elas florescem mais e com mais frequência. Às vezes você está errando já nisso aí, tá? Tá adubando demais. Então, tome cuidado com o adubo. Na verdade, eu me identifiquei com esse conhecimento que recomenda que você faça adubações mais frequentes, porém mais diluídas. 50% até a menos do que recomenda no rótulo do produto. Eu faço isso, já faço há muito tempo e estou muito satisfeito, porque quando adubado demais, acaba desfavorecendo a floração da orquídea. Você vai observar um vegetal ali muito bonito, mas aí a orquídea acaba não florescendo. Não adianta de nada, né? Outro detalhe muito importante, e isso eu sempre repito, é você não mexer essa orquídea, tá? Deixa ela num lugar lá, mas esse lugar tem que ser bom. Eu vou explicar agora o que você precisa. O lugar que a orquídea tem que ficar é um lugar que pegue bastante luminosidade. A luminosidade ela é essencial para a orquídea poder florir. Você já deve ter visto isso, só que fique atento para ver se você está fazendo certo. Quando falamos de luminosidade, não é só uma claridadezinha. Algumas orquídeas, às vezes, elas se satisfazem com um lugar mais sombreado, elas não têm problema. Mas aí já uma catleia você não está conseguindo fazer florir nessa quantidade de luz. E o dendróbio muito menos ainda. Aqui é importante você saber que cada espécie ela tem uma necessidade de luz diferente. Phalaenopsis, Brassica rex, Ludisia discolor, essas orquídeas você consegue fazer florir num ambiente com menos luz. Mas tem outras que essa quantidade de luz não é suficiente. A Cattleya, por exemplo, já vai precisar de um pouco mais de luz do que as Phalaenopsis. Se você fornecer a mesma quantidade, você não vai conseguir. Ela precisa de um pouco mais. E aqui então, o que você deve fazer?
é você consultar a internet e veja o quanto de luz que a sua espécie está precisando, o quanto que ela precisa para florir, e ofereça isso para ela. Se você mora em ambientes que não pega muita luz, uma luz mais fraca, se você quer floração, selecione bem as espécies que você vai cuidar nesse ambiente. Escolha espécies que se adaptam a ambientes mais sombreados. Aí você vai conseguir florir. Porém, aqui tem um detalhe também muito importante, que é o seguinte: ela precisa de bastante luz o tempo todo. Não é só um mês, 15 dias, não é isso. Preste muita atenção nesse detalhe. A luz é essencial para o florescimento. É mais importante do que tudo que foi dito até agora, de adubação, rega, essas outras coisas. O mais importante é isso aqui. Ela precisa receber uma boa luminosidade e você pode ajustar na melhor dose possível. Se você não está conseguindo florir a sua orquídea, pode ser isso que está acontecendo. Você não está oferecendo a quantidade de luz que ela precisa. Está cuidando até disso, mas não está sendo suficiente. Se as folhas da sua orquídea estão num verde muito escuro, isso geralmente é um indicativo de que elas estão recebendo pouca luz. Mas veja antes também se não é a espécie, porque dependendo da espécie, as folhas têm coloração de um verde mais escuro. E também veja a questão da adubação, se não está recebendo muito nitrogênio, muito adubo, que causa também o escurecimento das folhas. Mas em geral, elas têm que estar num tom verdinho claro. Em geral é isso, sim. De forma geral para a maioria das orquídeas. E a última coisa que eu quero falar aqui no vídeo, que é muito importante, que você tem que fazer, e se você não tiver como oferecer isso para a sua orquídea, a floração dessas orquídeas vão ficar muito prejudicadas. E isso é a variação de temperatura durante o dia e a noite. Para ser bom para a orquídea, ela precisa sentir essas variações entre dia e noite. Geralmente o que se recomenda é em torno de 10 graus. À noite, por exemplo, deveria ficar uns 10 graus abaixo do que ficou durante o dia. E em determinados ambientes, você pode não conseguir essa variação de temperatura. Como, por exemplo, dentro de um apartamento, dentro de casa, muito fechado, as temperaturas podem ficar mais constantes. É importante que elas fiquem expostas a essa variação. Se você gostou do vídeo e gostaria de receber mais vídeos como esse, deixe o seu likezinho e se inscreva no canal.